E aí, pessoal? Tudo bem? Parece que você tá a fim de mergulhar no A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. A gente recebeu uns trechos bem interessantes que você mandou pra gente. Pelo visto, você quer se aprofundar em temas como felicidade e fracasso, valores pessoais, até a influência da morte nas nossas vidas. Uma baita jornada, hein? E o que chamou a atenção nesses trechos? Cara, o que me fisgou de cara foi como o Manson deu uma virada na ideia tradicional de autoajuda. Ele não foge dos perrengues da vida, sabe? Da bagunça. É sério. Na verdade, ele diz que para ter uma vida mais completa, a gente precisa abraçar nossos limites e escolher o que realmente importa pra gente. Essa ideia de escolher esses foda-se é central no livro, né? Total. É. É tipo, a gente tem uma quantidade limitada de foda-se pra dar e precisa usá-los com sabedoria. Faz sentido. E ele já começa questionando essa busca incessante pela felicidade, sabe? Essa busca por uma euforia passageira que, no fim das contas, só coloca a gente num ciclo vicioso. Me lembrou aqueles artigos que você mandou sobre encontrar propósito do trabalho. Essa busca por algo que te completa, mas nunca te satisfaz de verdade. Sim, exatamente. Te lembra alguma coisa? Nossa, total. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás da próxima conquista, do próximo objeto e próxima curtida. E nunca parasse para apreciar o que já temos. E o pior é que, muitas vezes, essa busca frenética só aumenta a sensação de vazio. É isso aí. E aí o Manson usa a história de um príncipe pra ilustrar isso. O cara, cheio da grana, vivia num luxo só, mas se sentia completamente vazio. E ele foge do palácio, vai viver na pobreza, na esperança de encontrar a felicidade. O que você acha dessa história? Me lembrou um pouco daqueles filmes clichês de Hollywood, sabe? E aí? O cara tem tudo, mas no fundo não tem nada. E aí ele precisa passar por alguma crise existencial para finalmente encontrar o sentido da vida. Mas essa reviravolta que o Manson dá na história é genial. A gente sempre espera que a felicidade esteja em ter tudo, e ele mostra que, na verdade, a gente pode ter tudo e ainda assim se sentir infeliz. Exatamente. E a grande sacada é que a felicidade não tem ter ou não ter coisas, mas sim em encontrar um propósito, um significado para os desafios da vida. Seja na riqueza ou na pobreza, a gente precisa saber por que a gente está lutando, por que a gente está se esforçando. Essa história do príncipe ilustra bem a ideia de que a gente precisa ter valores sólidos, né? Coisas que realmente importam pra gente e que nos guiam nas nossas decisões. Sim. E para ilustrar essa ideia de forma mais divertida, o Manson apresenta o Panda da Desilusão. O Roda das Ilusões. Ai, um personagem que vai de porta em porta dando umas verdades na lata das pessoas. Imagina! Você acha que ter aquele carro novo vai te fazer feliz. Aham, senta lá, Cláudia. Ah, serei lá. Mas, brincadeiras à parte, esse personagem é uma crítica à superficialidade, né? A gente dá tanta importância para coisas fúteis enquanto negligencia o que realmente importa. Exatamente. Aí o Manson usou o humor para nos fazer enxergar a isso. A gente ri, mas ao mesmo tempo se identifica com as verdades que o Panda solta. E aí a gente começa a questionar nossos próprios valores, nossas escolhas, o que a gente realmente está priorizando nas nossas vidas. Me diz uma coisa, você já se pegou dando foda-se para coisas que não mereciam tanta atenção? Tipo, se estressando com o trânsito, com a fila do supermercado, com coisas pequenas que no fim das contas não fazem tanta diferença. Quem nunca, né? A gente vive num mundo que nos bombardeia com informações, cobranças, expectativas. É fácil se perder nesse turbilhão e acabar dando importância demais para coisas que não merecem nossa energia. E aí, a gente acaba negligenciando o que realmente importa, né? Os relacionamentos, as experiências, os sonhos. E por falar em dar importância para as coisas certas, o Manson explora a diferença entre responsabilidade e culpa. Ele usa a história da Malala Yousafzai para ilustrar isso. Sim, a história da Malala é incrível, né? Ela lutou pelo direito das meninas à educação, foi baleada pelo Talibã e mesmo assim continuou firme na sua luta. O Manson usa essa história para mostrar que, mesmo diante de situações que a gente não tem controle, a gente sempre tem responsabilidade pelas nossas escolhas. A gente pode não ter culpa pelo que acontece, mas a gente sempre pode escolher como reagir. A gente precisa assumir as rédeas da nossa vida, parar de se vitimizar e focar naquilo que a gente pode controlar. A Malala é um exemplo disso. Ela escolheu usar sua voz para lutar por aquilo que acredita, mesmo diante de tanta diversidade. E o Manson critica essa injustiça chique, essa tendência de algumas pessoas de se sentirem injustiçadas por qualquer coisa, por menor que seja. E como você se sente em relação a isso? Você já se pegou caindo nessa armadilha? Com certeza. É fácil cair nessa, né? A gente vive numa sociedade que nos incentiva a comparar, a competir, a se sentir superior aos outros. Mas, no fundo,
Essa busca por validação externa só nos afasta de nós mesmos. E o Manson nos alerta sobre os perigos dessa busca constante por atenção e validação. Ele argumenta que essa necessidade de se sentir superior, de se colocar como vítima, só nos torna mais fracos e inseguros. E falando em fraqueza e insegurança, o Manson tem uma visão bem interessante sobre o fracasso, né? Ele defende que o fracasso é parte essencial do processo de crescimento. Tipo, errar faz parte. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Exatamente. Ele usa exemplos de pessoas famosas como Dave Mustaine, do Megadeth, que foi expulso do Metallica antes da banda estourar, e o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, que foi substituído pelo Ringo Starr, para mostrar como o fracasso pode ser um trampolim para o sucesso. E o mais legal é que ele não romantiza o fracasso, né? Ele deixa claro que dói, que é frustrante, mas que a gente precisa aprender a tirar lições dessas experiências e seguir em frente. Com certeza. E para isso a gente precisa ter valores sólidos, que nos guiem nas nossas escolhas. Esses exemplos mostram que o valor que a gente dá para as coisas, tipo que a gente considera sucesso ou fracasso, impacta diretamente nossas vidas, né? E por falar em valores, o Manson usa um exemplo do Picasso para ilustrar a importância de ter uma bússola interna. Algo que te guia independente do que os outros pensam. O Picasso era um gênio, né? Revolucionou a arte, produziu milhares de obras. E o que o movia era a paixão pela arte, a vontade de se expressar. Ele não estava preso a metas tipo ficar famoso ou vender muitos quadros. O que importava era a criação em si. E essa paixão impulsionava a seguir em frente, a experimentar, a não ter medo de errar. E é exatamente isso que o Manson tenta nos mostrar. A gente precisa encontrar aquilo que nos move, que nos dá energia, que nos faz querer levantar da cama todos os dias. E não precisa ser algo grandioso, sabe? Pode ser algo simples, como cozinhar, tocar um instrumento, ajudar os outros. O importante é que seja algo que faça sentido para você, que te conecte com a sua essência. E como a gente descobre o que realmente importa pra gente? Como a gente encontra essa bússola interna? O Manson fala muito sobre a importância da autoconsciência, de se conhecer a fundo, de entender seus valores, suas motivações, seus padrões de comportamento. E para isso ele sugere um exercício bem interessante. Se questionar constantemente. Por que eu tô fazendo isso? O que eu realmente quero? Quais são meus valores? O que me move? Fazer essas perguntas a si mesmo pode ser bem desafiador, né? Mas acho que é fundamental pra gente ter clareza sobre quem somos e o que a gente quer da vida. Com certeza. E o Manson nos incentiva a ter essa coragem. A mergulhar fundo em nós mesmos. Mesmo que a gente encontre coisas que não nos agradem. Afinal, é nesse confronto com a nossa sombra que a gente encontra a chave para a transformação, para o crescimento. E essa busca pela autoconsciência também envolve a gente se libertar da necessidade de ter todas as respostas, né? De controlar tudo. A vida é imprevisível, cheia de surpresas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Exatamente. E o Manson usa a história do Hiro Onoda para ilustrar essa ideia. Ele era um soldado japonês que se recusou a acreditar que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Ficou escondido numa ilha nas Filipinas por quase 30 anos, achando que a guerra ainda estava rolando. 30 anos. Caramba. Mas como ele sobreviveu todo esse tempo? Vivia da caça, coletava frutas e plantas e até roubava a comida dos moradores locais. Era uma vida difícil, solitária. E no fundo, sem sentido. Ele se apegou à sua missão, ao seu dever como soldado, mesmo quando isso significava viver isolado do mundo, em constante paranoia. Que triste, né? Ele preferiu se agarrar a uma ilusão do que encarar a realidade. E essa história nos faz refletir sobre as nossas próprias ilusões. Será que a gente também não está se apegando a algo que já não faz mais sentido? Será que a gente não está se fechando para novas possibilidades por medo do desconhecido? E o Manson nos provoca a questionar nossas crenças, a estarmos abertos a novas informações, a rever nossos valores à luz de novas experiências. Ele nos convida a ter essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar às mudanças, de se reinventar. E essa abertura para o novo, para o inesperado, exige que a gente se desapegue da necessidade de ter certeza de tudo, né? A gente precisa aprender a lidar com a incerteza, a conviver com o desconhecido. E o Manson argumenta que, na verdade, a incerteza é libertadora. É ela que nos impulsiona para o crescimento, para a descoberta. É quando a gente se desapega do controle que a gente se abre para o novo, para o inesperado. E aí a vida se torna uma grande aventura. Uma aventura que inevitavelmente termina com a morte, né? E esse é um tema que o Manson aborda de forma bem singular. Ele fala sobre a importância de encarar nossa finitude, de aceitar que a morte faz parte da vida. Sim. Ele descreve a experiência de estar na beira de um penhasco na África do Sul e sentir a fragilidade da vida. Nossa. E como essa experiência o fez questionar seus valores, suas prioridades, ele fala sobre a importância de viver o presente, de aproveitar cada momento como se fosse o último. Me lembrou um pouco daquela frase: a vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. A gente fica tão focado no futuro que esquece de viver o agora. E o Manson nos convida a mudar essa perspectiva, a estar presente em cada momento, a apreciar as pequenas coisas. E a pensar no legado que a gente quer deixar, na marca que a gente quer fazer no mundo. Ele nos desafia a viver de forma autêntica,
a buscar nossos sonhos, a fazer diferença na vida das pessoas. Ele também fala bastante sobre relacionamentos, né? Sobre a importância de saber dizer não, de estabelecer limites. Sim. Ele defende que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e com os outros, mesmo que isso signifique dizer algo que o outro não quer ouvir. Ele usa o exemplo da confiança. Para ter um relacionamento saudável, a gente precisa se sentir à vontade para ser autêntico, para expressar nossos sentimentos e opiniões, sem medo de ser rejeitado. E isso exige coragem, né? Coragem para ser vulnerável, para se mostrar como realmente somos. Com defeitos e qualidades. E Manson nos incentiva a ter essa coragem, a nos libertar da necessidade de agradar a todos, de ser aceito por todos. Ele diz que a gente só consegue construir relacionamentos verdadeiros quando se mostra como realmente é. Ele até usa um exemplo bem engraçado da esposa dele, que às vezes erra na mão na hora de se arrumar. E ele, por mais que a ame, é honesto com ela sobre o que acha. E ele diz que essa honestidade, por mais difícil que seja às vezes, é essencial para a confiança e o respeito mútuo. Faz todo sentido. A gente precisa sentir a vontade para ser autêntico nos nossos relacionamentos. E por falar em autenticidade, o Manson conta uma história bem marcante sobre uma noite que ele passou com um amigo chamado Josh. Um cara aventureiro que, infelizmente, acabou se afogando. Nossa, que história triste. E o Manson descreve essa experiência de forma bem intensa, né? Ele fala da dor, da perda, do vazio que ficou, mas também das lições que aprendeu com Josh. Uma história triste, mas que traz uma mensagem poderosa sobre a importância de viver a vida intensamente, de correr atrás dos seus sonhos, de não ter medo de se arriscar. E de valorizar as pessoas que a gente ama, né? De dizer o que precisa ser dito. De demonstrar afeto, de construir memórias. Exatamente. A vida é curta demais pra gente deixar as coisas pra depois. E o Manson nos incentiva a viver cada dia como se fosse o último. A amar sem reservas, a perdoar, a agradecer. Acho que essa é a grande mensagem do livro, né? A gente precisa ter a coragem de ligar o foda-se para as coisas que não importam. Para as expectativas dos outros. Para as nossas próprias inseguranças. E focar naquilo que realmente faz a diferença. E para conseguir fazer isso, a autoconsciência é fundamental. A gente precisa se conhecer a fundo. Entender nossos valores, nossas motivações, nossos padrões de comportamento. Só assim a gente consegue fazer escolhas conscientes, que nos levem na direção que a gente quer. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente desenvolve essa autoconsciência? O Manson sugere a gente se questionar constantemente, sabe, já? Tipo, por que eu tô fazendo isso? O que eu realmente quero? O que me move? E ele também fala da importância de prestar atenção aos nossos sentimentos, de entender o que nos deixa feliz, o que nos incomoda, o que nos causa medo. É como se a gente tivesse que se tornar um observador de nós mesmos, né? Prestar atenção aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos e tentar entender o que está por trás de tudo isso. Exatamente. E a gente precisa ter a coragem de encarar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Afinal, é nesse confronto com a nossa sombra que a gente encontra a oportunidade de mudar, de crescer, de evoluir. E essa jornada de autoconhecimento é um processo contínuo, né? A gente nunca chega num ponto final. A gente sempre está aprendendo, se descobrindo, se transformando. E a gente precisa ter paciência e compaixão com a gente mesmo nesse processo. A gente vai errar, vai cair, vai se levantar e tudo bem. O importante é não desistir de se conhecer, de buscar a sua melhor versão. E a gente precisa ter coragem para ser autêntico, né? Para se mostrar como realmente é, sem medo de ser julgado ou rejeitado. A gente precisa ter a coragem de dizer não, de estabelecer limites, de defender os nossos valores. E a gente precisa ter a coragem de correr atrás dos nossos sonhos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A gente precisa ter a coragem de ser feliz, de viver a vida que a gente sempre quis. E a sutil arte de ligar o foda-se nos dá um belo empurrãozinho nessa direção, né? Ele nos provoca a repensar a forma como a gente enxerga o mundo, a questionar nossas crenças, a rever nossos valores, a ter coragem para ser a gente mesmo. Ele nos dá ferramentas para a gente lidar com a ansiedade, com a insegurança, com o medo do fracasso. Ele nos convida a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, a ter a coragem de mudar, de se reinventar. E acima de tudo, ele nos lembra que a vida é curta demais para a gente desperdiçar tempo com coisas que não importam. A gente precisa ter a coragem de ligar o foda-se para as expectativas dos outros, para as nossas próprias inseguranças, e focar naquilo que realmente nos faz feliz. E aí? O que você está esperando para começar a viver sua vida? A gente te deixa com essa provocação e te convida a mergulhar de cabeça no A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Vale a pena. Até a próxima.